tear vertical é uma continuidade de um processo muito antigo no ser humano. Enquanto os sapiens e ainda convivendo no centro da Europa com os neandertais, a gente já tecia. Os primeiros vestígios que a gente tem de tecelagem, os teares que estão hoje guardados em alguns museus, datam de 30 mil anos. Então, a tecelagem, ela permeou a nossa vida, nossa cultura. Sempre houve pessoas próprias em cada comunidade, né, que de certa forma detinham esse conhecimento. E ele vem, como toda a informação, ao longo de séculos, de milênios, até chegar aos dias de hoje. A tecelagem aconteceu na minha vida numa época que, morando no Planalto Central, em Alto Paraíso de Goiás, estávamos todos, uma época interessante, a época das comunidades alternativas, estávamos reunidos e vivendo num lugar onde uma família oriunda de Goiânia sabia tecer. Fazia objetos, na época, bastante utilitários, calçados, bolsas, mas tinha a técnica, tinha os teares. Eu acabei comprando a oficina dele, porque eu já sabia a arte de sapataria, aprendi a tecer e continuei, na época, fazendo sapatilhas. A grande mudança para mim, no próprio trabalho, na formatação e na maneira que eu trabalho hoje, foi ao encontrar Miriam em 91, casei com uma artista plástica que, olhando essa estrutura, esta técnica, percebeu que isto poderia ser mais do que um simples objeto, do que um utilitário. Percebeu que, através dessa técnica, a gente tinha como expressar, tinha como criar expressão, beleza, equilíbrio, fazer coisas belas, úteis, porém extremamente belas. Partindo desse ponto, né, com a ajuda de alguém como ela, que conhece muito de cor, nós começamos uma viagem pela cor. Existe o fator textura, mas o nosso trabalho tem uma linguagem na cor. E a gente sempre procurou dar movimento, que é uma coisa que eu também sempre busquei na pintura, através das transições de cor, das vizinhanças, da maneira de colocar os pontos e basicamente da luminosidade, porque cor é luz. Então a gente foi se munindo esses anos todos de muitas linhas, de muitas fábricas, para a gente conseguir ter escalas. A gente vê como é que está o clima, como é que está o clima interno e vê qual caminho a gente vai tomar, e aí começa a separar as cores. E ali vai criando uma tipo de uma linguagem que a gente faz. Primariamente, lá atrás, os teares sempre foram verticais. De algumas maneiras diferentes, nós temos o tear de alto liço, na Pérsia um outro tipo de tear, os árabes têm teares próprios, mas esse tipo de tear foi formatado e ele foi difundido e usado aqui nos Andes, uma região que as pessoas precisavam de vestuário, de roupa, né? Aí você tinha a pele desses bichos que é a vicunha, alpaca, para formar esse tipo de coisa. Mas, mesmo sendo a origem andina, o nosso trabalho se difere. Por quê? Eu uso uma ferramenta milenar, de uma ancestralidade aqui na América, de uma maneira totalmente contemporânea. E qual é essa maneira? Trabalhando com a cor. Trabalhando de uma maneira que esta linguagem seja acessível aos nossos dias e às pessoas que a gente tem contato. Começa a pegar mais ou menos naquela frequência que a gente imagina, né? Que imaginou, a gente chega num acordo antes, fala assim, eu quero mais com tons assim, ou tons quentes, ou frios, ou mais escuro, mais neutro. Aí eu vejo o que a gente tem, vou olhando, aí vejo o que me dá vontade, vou pondo em cima da mesa. E aí começa um trabalho de equilíbrio. Eu não tenho com a tecelagem a pretensão de fazer algo folclórico. Eu não tenho esta colocação. A principal função da nossa arte, seja na pintura ou na tecelagem, é o belo. É a possibilidade de convivência
com o belo extremo, o belo que vai para a sua vida e se transforma. Por isso, cada projeto ele é bem pensado, ele é equilibrado para formar no ambiente não só um tecido a mais, para formar um ponto de luz, fica uma coisa bonita, fica uma coluna, seja na horizontal ou na vertical. Para mim, intuitivamente, intimamente, tem um paralelo com a música. Existe uma música, existem notas, existem umas harmonias, e as cores são interessantes nesse sentido porque elas, se você pega uma cor, né, uma tinta ou um novelo e coloca ele isolado, ele é uma coisa. Se você coloca num contexto que ele se comporta em conjunto, eles pegam outra personalidade. É como se fosse uma orquestra. Se você pega aquela cor e põe em outro contexto, muda completamente. Quando é uma peça assim, que tem pontos no meio, que são esses pontos assim, tudo faz parte daquela música, porque isso aqui dá uma pulsação. Então, no caso, eu trabalho aqui do escuro para o claro e os pontos também vão seguindo, sabe? São todos tons diferentes. Então, eles conversam entre eles, eles criam sempre esses efeitos, que para mim eu chamo de efeitos luminosos, que eu acho que dão uma vida. E eles acendem o fundo também, que aparece muito mais, né? Porque os pontos são pequenos, mas eles dão um ritmo, tá vendo? E a gente trabalha muito com esse ritmo. Depois do nosso projeto posto, ele veio para um tear colocado cromaticamente, matematicamente, para que existisse essa estrutura que vocês estão vendo. Isso chama-se urdume. Urdume é um dos princípios da tecelagem. Todo tecido é composto de urdume e trama. Diferentes teares, diferentes maneiras de usar o urdume e a trama. Aqui no tear vertical, nós temos o urdume como base e como estrutura do padrão do tecido. Ou seja, o que foi projetado e depois colocado aqui é o padrão e o tecido que a gente vai conhecer. A trama, que é o cimento na tecelagem, ela que vai tornar as coisas possíveis para poderem existir como tecido, ela é invisível. Posto o urdume, ele ainda segue em duas etapas para ser possível de se tecer. Ele tem que ser separado, porque eu tenho agora todos os fios lado a lado e eles terão que estar um atrás do outro, ou pelo menos quase um atrás do outro, para que, segurando 50%, eu possa mover os outros. Então isso torna possível o processo da tecelagem. Eu já sugeri a ele que eu fizesse algum desenho para ele seguir, e a gente já quis fazer árvore, já quis fazer umas, né, que a gente nunca está satisfeito, quer inventar coisa. Mas ele não, ele prefere não. Vocês viram que ele tece de grau em grau, né? De induíte em induíte. Como é que ele consegue visualizar isso sem fazer desenho nenhum? Para mim, sou desenhista, né? Isso é um mistério. Nunca entendi. Mas ele faz. Toda vez ele faz. E ele consegue calcular a altura, calcular o ângulo, sem nenhuma referência, só na cabeça dele. Esse tipo de composição que a gente faz aqui é como se fossem cores de aurora, de poente, que são muito poéticos de fato, né? Que são contrastes fortes, então como se fosse assim, né? O sol nascendo, toda essa transição de cor que vai chegando na sombra, vai acendendo. Pôr do sol, quando está muito vermelho, aquelas cores mágicas. Olha só quantos tons de verde aqui, ó. Quantos tons de pontos que tem, que conversam e que ao mesmo tempo criam um efeito luminoso. Você coloca ele num ambiente que a pessoa às vezes não tem acesso à mata, né? É uma presença assim que remete, lembra, sugere, inspira.
E a gente falou, então vamos arrumar uma terra e a gente também faz esse trabalho, essa dedicação, né, de devolver a natureza para a natureza. E aí a gente começou e foi bom, nós estamos jovens lá, mas você vê em 18 anos o que acontece, já dá nossa, é muito legal. E a analogia entre a tecelagem e o meio ambiente é muito séria. Ao restaurar um tecido numa tecelagem convencional, eu usarei algodão, que é a minha matéria-prima. E como restaurar um tecido ecológico? Só de uma maneira, plantando árvores. Cada um hoje que, de uma certa maneira, preservou a sua terra e colocou nela elementos, ingredientes para que este bioma fosse restaurado, participa da restauração desse tecido biológico.